Acordei naquela manhã fria com o peso da vergonha sufocando meu peito. Aos 17 anos, grávida, e sem poder confiar em ninguém. Meu quarto parecia menor, o ar mais denso, como se quisesse me engolir viva. Eu me sentei na beira da cama, abraçando minha barriga com ambas as mãos, como se pudesse proteger meu filho de tudo que ainda estava por vir. Minha casa, antes tão barulhenta, agora era feita de silêncios cortantes. Minha mãe passava por mim sem sequer levantar o olhar. Meu pai, quando se dignava a me dirigir a palavra, deixava em cada sílaba o veneno do desprezo. Mas havia algo dentro de mim que resistia. Um fogo pequeno, teimoso. Eu sabia que não podia permitir que ele vencesse. O padre Lauren. O homem que havia prometido me guiar, que havia usado sua posição para me confundir e me manipular. Naquela manhã, eu prometi para mim mesma que lutaria. Eu tentei, no início, encontrar compreensão dentro da minha própria casa. Mas cada tentativa era como bater em uma muralha de gelo. Minha mãe dizia que eu estava arruinando nossas vidas. Meu pai dizia que Deus estava me castigando. Ninguém queria saber a verdade. Ninguém queria ouvir que o culpado usava uma batina. Solitária, comecei a escrever. Relatos, lembranças, detalhes que não podia permitir que o tempo apagasse. Fui à biblioteca, onde entre estantes empoeiradas, encontrei forças em histórias de mulheres que haviam enfrentado gigantes. Eu seria como elas. Ou morreria tentando. Foi por acaso que encontrei a professora Anaís. Ela me recebeu em sua casa simples, com olhos que pareciam ver através da dor que eu escondia. Eu contei tudo. Cada palavra saindo entrecortada, como se arrancar aquilo de mim fosse uma tortura. Anaís não me julgou. Não desviou o olhar. Apenas segurou minha mão com força e disse: "Você é corajosa, Emily. Mais do que imagina." Pela primeira vez, eu senti que não estava sozinha. Juntas, começamos a reunir evidências. Outras mulheres, em segredo, também começaram a falar. Histórias de convites suspeitos, de toques inadequados, de palavras sussurradas onde não deveriam ser. Cada depoimento era uma punhalada no coração. Mas também era um tijolo na muralha que eu construiria para me proteger. Eu escrevia tudo à mão. Cada detalhe. Cada data. Cada lágrima. Eu sabia que, se fosse me levantar contra ele, precisava estar preparada para ser esmagada. A audiência com o bispo foi uma das experiências mais humilhantes da minha vida. O cheiro pesado de incenso, as paredes forradas de imagens santas, tudo parecia um teatro para encobrir a podridão escondida ali. Quando terminei meu relato, o bispo, com voz cansada, disse apenas: "A reputação da igreja deve ser preservada, senhorita Emily." Reputação. Não vidas. Não justiça. Saí dali sentindo que o peso do mundo havia caído sobre mim. Mas não desisti. Foi Anaís quem sugeriu: "Conte sua história para o mundo, Emily." A jornalista que nos atendeu parecia mais uma confidente do que uma repórter. Eu contei tudo. Dei meu nome. Dei meu rosto. Sabia que seria massacrada. Mas também sabia que era minha única chance. Quando a reportagem foi ao ar, a cidade explodiu. Bilhetes de ódio chegaram à minha porta. Alunos na escola cochichavam, riam. Adultos me olhavam como se eu fosse o próprio demônio. Minha mãe chorava em silêncio. Meu pai batia portas. Às vezes, de madrugada, eu me encolhia na cama e pensava em fugir. Mas bastava lembrar da mão dele, da voz dele mentindo para mim, para o ódio reacender em mim como uma fogueira. Eu não fugiria. A festa anual da cidade era o orgulho local. Todo mundo estaria lá. Inclusive ele. Eu passei noites sem dormir planejando meu discurso. Ensaiando cada palavra. Eu sabia que seria a minha única chance de fazer todos ouvirem. E eu faria. Nem que fosse a última coisa que eu fizesse. O vestido azul parecia apertar meu peito de tanta ansiedade. Quando peguei o microfone, a praça ficou em silêncio.
Eu respirei fundo e comecei a falar. Contei sobre o que acontecerá. Contei sobre como ele me manipulara. Contei sobre minha solidão, sobre o medo, sobre a traição. Minhas palavras cortavam o ar como punhais. Quando terminei, o padre Lauren tentou se levantar, tentou falar. Mas foi vaiado. Xingado. Empurrado. A máscara caiu. Ali, diante de todos. Assistir à queda dele foi como sentir uma corrente se quebrando ao redor do meu peito. Pessoas que antes me ignoravam começaram a vir até mim. Pedir desculpas. Oferecer ajuda. Não apagava a dor. Nada apagaria. Mas, pela primeira vez em muito tempo, eu respirava sem culpa. A estrada até a cura é longa. Ainda escuto sussurros. Ainda vejo olhos que me julgam. Mas agora, eu caminho com a cabeça erguida. Meu filho nasceu forte e lindo. Quando o abraço, sinto que todo o sofrimento valeu a pena. Eu ensino a ele todos os dias. Seja luz, meu amor. Mesmo quando o mundo for escuridão. Hoje, quando me perguntam quem sou, eu respondo sem hesitar. Meu nome é Emily. Eu sou uma sobrevivente. Não sou a vergonha. Não sou a culpa. Eu sou a força. E ninguém nunca mais irá me silenciar. Os dias que se seguiram àquela noite histórica na praça foram difíceis, mais difíceis do que eu poderia imaginar. Algumas pessoas me abraçavam com lágrimas nos olhos, mas muitas outras cruzavam a rua para não ter que me encarar. As palavras que eu lançara ao vento haviam rachado a fachada da cidade, e agora todos se esforçavam para recolher os cacos. Minha mãe, por dias, permaneceu trancada no quarto. Ouvia seu choro abafado através das paredes finas. Meu pai, ele simplesmente sumiu, deixando para trás apenas a porta batendo e o eco da sua raiva. Em meu peito, a coragem pulsava, mas junto dela, uma tristeza funda, como raízes enroscadas em meu coração. Foi a professora Anaís quem me salvou novamente. Ela me ofereceu abrigo, mesmo sabendo o peso que isso traria para ela também. Mudei-me para sua casa simples, onde a cozinha cheirava a pão recém-assado e os livros se empilhavam em cada canto. Dormia em um colchão no chão do seu escritório, com as paredes cobertas de mapas antigos e citações inspiradoras. Ali, encontrei um lar. Um lar construído não de paredes e telhados, mas de aceitação e esperança. Todas as noites, eu me sentava na pequena varanda e escrevia. Cartas para meu filho ainda por nascer, promessas silenciosas de que ele nunca se sentiria sozinho. Capítulo 15 – Justiça terrena. O processo contra o padre Lauren foi iniciado de maneira tímida, quase secreta. Muitos tentaram calar nossas vozes, mas havia agora jornalistas, advogados e ativistas que lutavam ao nosso lado. Testemunhei o padre Lauren ser convocado a depor. Vi seu rosto arrogante se contorcer de raiva e medo. Cada palavra que eu pronunciava em audiência era como cravar estacas em seu castelo de mentiras. Ele tentou, por todos os meios, inverter a história. Alegou que eu o havia seduzido, que era uma jovem desvirtuada buscando atenção. Mas cada testemunha que se erguia a meu favor era uma fortaleza contra suas mentiras. E eu, Emily, me mantinha firme, olhos nos olhos dele, carregando não apenas minha dor, mas a de todas que vieram antes de mim e foram silenciadas. Quando chegou o dia do parto, uma tempestade caía lá fora. Raios cortavam o céu como chicotes furiosos, mas dentro de mim, havia apenas paz. O trabalho de parto foi longo, exaustivo. Eu gritei, chorei, quis desistir. Mas, quando finalmente ouvi o choro dele, o som mais puro e verdadeiro que já preenchera meus ouvidos, toda a dor desapareceu como névoa ao sol. Segurei meu filho nos braços e chorei junto com ele. Dei-lhe o nome de Léo, que significa corajoso como um leão. Porque era isso que ele era. E era isso que eu queria ser também. Alguns me perguntaram, com o tempo, se eu perdoaria o padre Lauren. Eu pensava sobre isso nas noites silenciosas, quando Léo adormecia em meu peito e a casa se enchia apenas do som tranquilo da sua respiração. Eu entendi, então,
que perdoar não era esquecer. Não era fingir que nada havia acontecido. Perdoar, para mim, era arrancar as garras dele do meu espírito. Era recusar-me a carregar o veneno dele dentro de mim. Eu escolhi viver livre. Mas também escolhi nunca esquecer. Porque a memória é a nossa arma contra aqueles que tentam nos apagar. Capítulo 18 – Uma nova voz. Aos poucos, fui convidada a falar em escolas, em encontros de jovens, em pequenos auditórios improvisados. Cada vez que contava minha história, eu via olhos brilharem, mãos se apertarem nos bancos, corações se abrirem. Não era mais sobre mim. Era sobre todas nós. Sobre todas que já haviam sido silenciadas, ignoradas, desacreditadas. Eu transformei minha dor em ponte. Em fogo. Em esperança. E, em cada rosto que eu tocava com minhas palavras, eu via um futuro mais forte nascer. O padre Lauren foi condenado, finalmente, após meses de batalha. Perdeu não apenas seu título, mas também a reverência cega que o protegia. Saiu da cidade com as roupas sujas e a cabeça baixa, enquanto vozes ecoavam de todas as esquinas, lembrando-lhe que a verdade, por mais enterrada que tentem, sempre encontra uma maneira de florescer. Eu não fui ao julgamento final. Não precisei. Minha vitória já estava selada no abraço quente do meu filho e no respeito que conquistei em cada olhar que agora me encontrava. Hoje, sentada em minha pequena sala, com Léo brincando no tapete e os últimos raios do sol filtrando-se pelas cortinas, eu escrevo estas palavras para que nunca se percam. Meu nome é Emily. Eu tinha 17 anos quando o mundo tentou me destruir. Mas aqui estou. Firme. Inteira. Amando e sendo amada. Minha voz nunca mais será silenciada. Meu filho crescerá sabendo que sua mãe enfrentou o impossível e venceu. Porque a verdade é mais forte do que o medo. E eu, Emily, sou prova viva disso. Anos se passaram desde aquele dia em que minha voz ecoou pela praça. Hoje, ao caminhar pelas mesmas ruas, vejo novas flores nas janelas, novas mães embalando seus filhos com ternura. O mundo não é perfeito, talvez nunca seja, mas, de alguma forma, sei que deixei uma marca. O padre Lauren foi afastado. Julgado. Condenado. Não pelo bispo, não pela igreja, mas pelas próprias pessoas que ele tanto desprezou. Pessoas que, por fim, escolheram ouvir a verdade. Anaís continuou sendo minha aliada, minha amiga, quase como uma segunda mãe. Ela me ensinou que a justiça às vezes é lenta, mas que a dignidade não precisa esperar. Quanto a mim, tornei-me professora. Como Anaís. Ensinar tornou-se meu modo de devolver ao mundo a esperança que quase me foi roubada. Meu filho, agora com 6 anos de idade, pergunta, curioso: Mamãe, por que você é tão corajosa? Eu sorrio, acariciando seus cabelos dourados, e respondo: porque lutei para que você tivesse orgulho de quem eu sou. E ele tem. Eu não sou mais aquela garota de 17 anos perdida entre paredes de silêncio. Sou Emily. Sou a voz que não se cala. Sou o eco da coragem. E, enquanto eu respirar, o mundo saberá que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de apagar a luz de uma alma que escolheu viver. A todos que já tiveram suas vozes sufocadas pelo medo, pela vergonha ou pela injustiça, esta história é para vocês. Que nunca esqueçamos que a verdade tem força própria, e que resistir, mesmo quando tudo parece perdido, é o maior ato de coragem que podemos realizar. Para meu filho, razão do meu renascimento, e para cada alma ferida que ainda busca encontrar seu lugar neste mundo, vocês são mais fortes do que imaginam. Com todo o amor e toda a luz que carrego. Emily.